acontece uma romantização hoje em dia de muita coisa. Tudo as pessoas querem um ritual, né? E você vai casar, olha, no casamento, isso, isso e isso. E, na verdade, vida não é pré-estabelecido, é dia a dia. É a gente que faz acontecer. Eu não tenho como pegar uma receita de bolo e falar, Débora, você vai seguir isso aqui e a sua vida vai ser perfeita. É impossível. Agora, lógico, a gente sabe que fazendo bonitinho, fazendo certinho, dia após dia, a chance de dar certo é muito maior. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e estou aqui com a minha cunhada Simone. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui, como a gente sempre fala, a boca fala do que o coração tá cheio. A gente veio mais uma vez aqui falar daquele que tem enchido os nossos corações. É isso aí, pessoal. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, uma amiga muito querida. Ela é cristã, ela é esposa, ela é cirurgiã dentista, estudante de medicina e lógico que ela estimula um estilo de vida saudável, bem-estar. Eu estou falando da querida Sabrina Dutra. Bem-vinda, Sabrina! Muito obrigada. Olha, essa recepção aqui, muito obrigada. Sou eu. Sou eu, Sabrina. É isso, simples. Não, Sabrina, e realmente a gente tá muito feliz em receber você aqui hoje. E, inclusive, ontem à noite eu tava pensando um pouco, né, sobre o que a gente ia falar. E, na verdade, na hora que eu tava lendo a Bíblia, eu acabei lendo um versículo que me lembrou de você na hora, como a gente ia gravar hoje. Na hora eu lembrei e queria até falar ele aqui antes da gente começar, antes de você contar a sua história pra gente. Mas na hora eu lembrei de você porque é exatamente isso que eu estava falando com você um pouco antes, né? Você, além de ser uma pessoa que trabalha com medicina, trabalha com saúde, você é uma pessoa que estimula um estilo de vida saudável. E eu acho isso é muito importante. Nós somos pessoas muito influenciáveis, né? Então, ter pessoas, acompanhar pessoas que estimulam o nosso melhor, eu acho que isso é fundamental. Quantas vezes a gente acompanha ali pessoas que não acrescentam na nossa vida, às vezes até retiram um pouco, né? Mas por isso que eu gosto de acompanhar pessoas que nos colocam pra cima, que nos estimulam, que nos incentivam. E eu considero você uma dessas pessoas. Ai, muito obrigada. Verdade. E eu li isso daqui ontem. É um versículo muito pequenininho que na terceira epístola de João diz assim... capítulo 1, versículo 2 diz o seguinte: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu achei lindo esse versículo porque ele deseja, né, que a pessoa vá bem em tudo que ela fizer, em todos os seus empreendimentos, em tudo que ela se dispor a fazer, que ela tenha saúde. Ele especifica essa questão de estar saudável, porque eu acho que isso é fundamental para você poder usufruir, né? Sim, de todo o bem que Deus tem dado. E eu gosto desse comparativo, porque ele fala, assim como bem vai a tua alma. Ou seja, assim como você tá bem por dentro, eu quero que isso venha refletir por fora. E isso eu vejo em você. E é o que a gente quer, né, nesse episódio, passar um pouco para as pessoas, esse equilíbrio, né, entre estar bem por dentro e isso venha refletir para fora também nos outros âmbitos da sua vida, inclusive na saúde. Sim, é em tudo, né? Até voltando para a Bíblia, já que a gente começou falando de Bíblia, se eu não me engano, eu acho que é Paulo, né, que fala para tudo que a gente fizer, a gente fazer como se fosse para Deus e não como para homens. E eu falo que esse é o versículo da minha vida, porque eu tento seguir ele em tudo na minha vida. Eu brinco assim que se for para eu limpar um chão, a pessoa pode comer no chão que eu limpei, porque vai ficar limpo. Porque quando a gente faz as coisas, tudo, isso eu falo no trabalho, na faculdade, no casamento, em tudo. Quando a gente faz como se fosse para Deus, a recompensa, ela vem de Deus, né? A própria recepção aqui, quando você me recebe,
como se fosse Deus, se você estivesse recebendo Deus na sua casa, é totalmente diferente, né? Eu falo, a gente estava conversando sobre alta performance, né? Isso de acordar cedo, de treinar, de cuidar da própria saúde, mas não é para mim que eu tô fazendo. Eu levo esse versículo a sério, porque ele fala tudo o que fizeres, faça como se fosse para Deus. E não como se fosse para homens, porque Deus não decepciona a gente. Se a gente fizer as coisas para os homens, a chance da gente se decepcionar é muito grande. Na verdade, a gente vai se decepcionar. Exato, né? Não é nem chance, 100%. né? Vai, porque o homem, ele não é como Deus, né? O único que não desampara, não decepciona, não trai, não machuca, é só Deus. Então, se você faz tudo para Ele, sem esperar recompensa, como se fosse para Deus, a bênção vai vir propriamente dele, né? A sua realização vai vir dele. Eu acho que é o que eu trago para minha vida. Quando eu tô no meu trabalho, quando eu tô na faculdade, eu tento dar o melhor, assim, o meu melhor em tudo. Por muito tempo, quando eu era mais nova, uma das características que eu tinha era desleixo. E desleixo, assim, como eu sou muito direta, normalmente a pessoa que ela é muito prática, ela não perde tempo com detalhes, né? Isso é de personalidade, né? O detalhista, ele é bonitinho, né? Faz as coisinhas tintim por tintim. Eu sempre fui muito do resultado final. Não focava nos detalhes, mas tem coisas que a gente precisa focar no detalhe, né? Então foi um processo que eu fui me moldando, vamos dizer assim. Eu acho que tudo na vida é isso, né? A gente se moldar, se adequar. A gente perguntou pra Sabrina, a gente é uma palavra muito forte. A Débora perguntou pra Sabrina, quando a gente tava fazendo as fotos do coisa, a gente queria ser mordida por esse mosquitinho. Aí a Sabrina virou e falou assim, mas você sabe qual que é o mosquitinho, né? É a constância. Levanta e faz. Você não tem que todo dia beber uma água quando você acorda? Então vai lá, levanta e vai fazer. É que acontece uma romantização hoje em dia de muita coisa. Tudo as pessoas querem um ritual, né? E você vai casar, olha, no casamento, isso e isso. E na verdade, vida não é pré-estabelecido, é dia a dia. É a gente que faz acontecer. Eu não tenho como pegar uma receita de bolo e falar, Débora, você vai seguir isso aqui e a sua vida vai ser perfeita. É impossível. Agora, lógico, a gente sabe que fazendo bonitinho, fazendo certinho, dia após dia, a chance de dar certo é muito maior. Eu sempre falo, o básico bem feito, né? É o básico bem feito. Todo mundo quer viver o extraordinário, quer viver coisas incríveis, viagens incríveis, mas você acorda para dar o seu melhor de manhã? Às vezes eu acordo de sábado para atender um paciente. Já aconteceu, para atender uma pessoa às 7h30 da manhã. Eu vou lá, eu me arrumo, passo minha maquiagem, passo perfume, atendo. Quem é meu paciente sabe, eu posso falar disso, porque provavelmente algum paciente meu vai assistir e sabe disso. Eu tô lá com o melhor humor, como se fosse para atender 10 pacientes no dia. E eu acho que isso que faz diferença, entendeu? Não é só no extraordinário que a gente tem que fazer um ritual. Não, no dia a dia também. No ordinário, né? Isso. É o básico bem feito várias vezes, aí você começa a viver o extraordinário, né? A constância de fazer bonitinho. Acho que isso é o que eu levo pra minha vida. Concordo. E o que você falou sobre ser uma pessoa mais focada no macro, no resultado, eu me identifico com isso, eu também gosto de pensar no feito, né? No antes feito do que perfeito, assim. Eu tenho isso. E também gosto de ser uma pessoa um pouco mais prática. Mas eu até ouvi uma pregação uma vez que eu achei muito legal, que falava assim, que a excelência está nos detalhes. E é difícil, às vezes, a gente parar para prestar atenção nos detalhes. Mas quando eu entendi isso, eu falei, realmente, então a gente tem que se policiar. Às vezes uma coisa tão pequena que a gente faz com uma certa antecedência, ou que a gente se prepara, ou que a gente dá um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, ou até que a gente delega, né? Sim. Porque às vezes a gente não vai fazer tão bem feito quanto uma outra pessoa vai fazer aquilo. Então, realmente gera excelência, né? Esses detalhes geram essa excelência. Isso, é um pouquinho de cada, né? Você também não pode se prender muito nos detalhes, porque também se você atrasa, você não sai do lugar. E aí que entra, faz parte do fruto do Espírito, temperança. Isso. O que é a temperança? É o equilíbrio. Nem ser
prático demais, nem assim atropela tudo e nem ser detalhista demais. Isso, né? a temperança tá dentro do fruto do Espírito Santo, assim, e é uma coisa que pouca gente fala muito de mansidão, fala-se de domínio próprio, né? Abrange essas mais famosas, mas a temperança também tá escrito. Temperança é equilíbrio, é você saber a hora de se atentar aos detalhes, a hora de ser mais prático e não embananar tudo, né? Tanto pender para um lado é ruim, como para o outro é ruim também, né? Tem que fazer uma linha, vamos dizer assim. Colocar na balança, Colocar na balança, perfeito, na balança, essa é a palavra. Exatamente. E eu queria saber, como que foi a sua trajetória? Como que você escolheu caminhar aí por esse lado? Porque eu acho incrível, assim, quem trabalha na área de saúde, quem vai para esse lado da medicina, da odontologia. Porque eu sempre soube que eu não ia conseguir seguir por esse caminho. Assim, sempre soube, porque nunca passou pela minha cabeça. Mas por uma questão mesmo de... Não dá. Ver sangue. Eu era aquela pessoa que via sangue... Meu marido é desse time. Exatamente. Então eu pensei assim, gente, realmente isso não é pra mim. Às vezes quando ia fazer aquelas pesquisas de campo, né? Quando você tá na escola, e aí toda a escola vai até uma universidade pra cada um ver o que vai querer cursar. Gente, eu ficava apavorada só de entrar na área de saúde que tinha... Aquela parte... Bonequinho, essas coisas. E tinha, enfim, partes ali. Eu só pensava, vai ter parte do corpo humano ali, eu já não quero entrar, já não quero nem ver. Já ficava gelada. Mas eu acho incrível, porque é realmente incrível, né? A inteligência, a sabedoria que Deus deu pro ser humano de conhecer, de estudar e praticar a medicina, a odontologia e toda essa parte de saúde. E eu queria entender, assim, o que te levou para esse lado? Eu acredito muito em vocação, tá? Na área da saúde. Aliás, acho que tudo na vida a gente tem vocação, não só na área de saúde. Mas assim, eu desde pequena, eu sempre fui, por ser resolutiva, eu sempre fui muito assim... eu me cortei. Vou lavar. O que eu faço? Então, eu sempre fui aquela amiguinha que eu ajudava os outros amiguinhos, sabe? Eu sou uma ajudadora, essa palavra constante, desde pequena. Quem me conhece, quem convive comigo sabe. Se eu ver você carregando um peso, eu vou, Débora, deixa que eu pego. Simone, deixa que eu pego. É de mim. Isso é instinto, eu nasci assim. Eu sou assim. É meu. E quando eu fui crescendo e fui observando, eu vou ter que escolher o que eu vou fazer, né? Eu sou filha de pastor. E por ser filha de pastor, a gente já é um pouco estereotipado como meio sem futuro, né? Eu não sei, eu já ouvi isso. Não é brincadeira, eu já ouvi isso. Que horror. É horror, mas eu já ouvi, que é meio assim, não faz nada. Se você não fosse ser esposa... Isso, se você não for seguir o caminho do seu pai, é tipo, você vai ser o quê? Isso. E quando eu fui aí... observando o que eu queria fazer da minha vida e que eu realmente defini que eu não iria seguir o caminho dos meus pais, que não era pra mim, não era o que eu tive um conflito, não era o meu chamado. E essa palavra é importante, assim, porque durante um tempo pra mim era maçante não ter esse chamado. Eu achava assim, poxa, mas o altar não me quis. Eu tive esse, pode ser besteira minha, mas eu tive esse conflito por me faltar a vontade. Até eu entender que todo lugar é um altar, né? Que você não precisa estar... Inclusive, eu ouvi isso do meu sogro. Que o altar físico é uma coisa, mas não é só porque você não está no altar físico que você não está no altar. Exato. E eu vou te falar, falar de Jesus, para quem quer ouvir falar de Jesus, é muito simples. É muito simples, não simplificando o trabalho dos pastores, jamais. Não, claro. Mas entenda o ponto, né? O que eu tô querendo dizer. Hoje eu frequento ambientes, hoje eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para pessoas que jamais entrariam dentro de uma igreja. Isso é um altar. Ainda mais na ciência, onde a ciência é muito descrente. A ciência, o ambiente, eu convivo diariamente com pessoas descrentes, né? E assim, eu tenho a oportunidade de ver fragilidade dessas pessoas, de poder levar a palavra de Deus para essas pessoas. Hoje eu entendo o meu chamado. O pessoal associa só ao altar, mas não. O chamado da gente é pregar o evangelho, né? E para pregar o evangelho não precisa de um altar. Onde eu estiver, a gente consegue. Mas voltando a entrar na área de saúde, eu sempre tive esse lado. E, na verdade, o meu sonho sempre foi ser dentista. Eu não queria ser médica, eu sempre quis ser cirurgiã dentista.
Aí, cresci, tudo mais, fui prestar vestibular, aquela loucura de mudança de pastor, né? Muda pra lá, muda pra cá. E aí, cheguei e conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu quero estudar. E, na época, não dava pra fazer odonto, porque a odontologia é um curso caro. Além da faculdade em específico, você tem gasto com material, tem outras coisas. E minha mãe falou assim, filha, agora não dá. Tem outra coisa que você queira fazer? Aí, eu comecei primeiro fazendo faculdade de nutrição. Eu comecei a fazer nutrição, porque era um curso mais barato, tudo mais, até eu tentar fazer transferência para conseguir pagar mais barato na odontologia, que foi o que eu fiz. Eu fiz 2 semestres de nutrição para fazer prova de transferência para poder ter o desconto na bolsa da odonto. Então, começou com isso. Eu tive essa peleja antes aí. Mas eu acho legal falar isso também, porque às vezes as pessoas ficam só paradas no que eu não posso, no que eu não consigo, e ficam frustradas numa coisa, sendo que você pode arranjar uma solução, caminho, né? um caminho. Sim, porque assim, às vezes não pode hoje, né? Sim. Mas assim, faculdade, você sabe, tem muito esquema de bolsa, quando você faz transferência interna, normalmente as faculdades fazem descontos, tipo assim, se você mudar no mesmo campus. Então, começa com um curso aí que eu peguei a nutrição porque eu eliminaria matéria. Então, não ia atrasar para eu me formar. A base dos cursos de saúde costumam ser praticamente iguais, assim. Então, eu comecei com a nutrição, fiz esses 2 semestres, consegui transferir para poder fazer odonto e ir pro caminho que eu queria, que era de cuidar mesmo. Eu tenho dentista na família, e aí também me inspirava um pouquinho ter primo dentista e tudo mais. E aí, fui para odonto. Me formei, pós-graduei, e senti que eu estava fazendo menos do que eu podia. Em outras palavras, é isso. Quando eu formei, eu fui trabalhar primeiro no SUS, né? Eu fui para a estratégia de saúde da família, fiquei 1 ano para entender bem, assim, recém-formado não adianta, você não tem mão, né? E aí fui para o SUS, trabalhei 1 ano no SUS, e aí durante esse período que eu estava no SUS, eu conseguia fazer a pós. Trabalhava, fazia pós. Que aí foi quando eu parti para a área da estética, né? Quando eu fui para a harmonização facial. E no início eu gostei. Mas sabe quando você tem a sensação, principalmente por eu entrar numa UBS, uma unidade básica de saúde é centro de entrada de tudo, né? Não é só odontologia. Você tem médico, tem nutricionista. Então aqui é a base do SUS mesmo. E aí eu comecei a olhar outras áreas, assim, e eu achava que eu estava fazendo menos. Sabe? A sensação de, assim... Nossa, tive contato com colegas médicas, achava interessante o que elas faziam. E era uma coisa mais macro, né? Acaba que a odontologia você trabalha mais cabeça e pescoço. Comecei a me interessar e fiquei aquela, mas já tô meio velha, né? Assim, não velha, mas assim, passou na minha cabeça, assim, já formei, já... Graduei. Isso, incogitável na minha cabeça. E outra, prestar um vestibular de medicina, né, gente? Que a gente sabe que é disputadíssimo. Então, na minha cabeça... Era uma coisa, assim, que eu tinha vontade, mas que não seria possível, essa virada de chave. Porque tem gente que me pergunta, você sempre quis ser médica? Não, eu queria ser dentista mesmo. E quando eu fui dentista, que eu convivi com o médico, que começou a vir essa sensação de tá fazendo pouco. Aí vamos pra medicina, né? Continuei trabalhando, tenho consultório, atendo, comecei a parte de trabalhar com odontologia estética dentária e estética facial. E isso me matutando. Vai fazer mais, você consegue fazer mais, você consegue entregar mais. Gente, isso aqui é muito legal. Essa história eu acho que eu nunca contei. Só quem sabe essa história que eu vou contar é minha família. E aí, beleza, eu orei e eu falei assim, Deus, a minha vida está nas mãos do Senhor. Então, se é da vontade do Senhor de fazer medicina mesmo, se é isso que o Senhor quer para a minha vida, então vai acontecer. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu falei, olha, eu já estou com 25 anos, estava com 25 anos, eu já estou com 25 anos. Não tenho como parar a minha vida agora para fazer um curso de pré-vestibular. Não tenho como. Então, assim, se for para eu ser médica, vai ser uma coisa que o Senhor vai fazer acontecer. Fiz esse propósito, fiz uma cartinha, eu fiz uma carta escrito isso, que se fosse para ser, iria acontecer do jeito que Deus quiser. Ok, comecei a pesquisar, internet, prestar vestibular, eu brincava assim com minha mãe, eu falei, amor, como que eu vou prestar um vestibular? Tem sei lá quantos anos que eu fiz um vestibular. Tava mexendo no computador, apareceu lá, inscreva-se no vestibular de medicina da faculdade e tal. Aí eu falei, quer saber? Vou me inscrever. Vai que. Me inscrevi no vestibular.
Aí tinha uma taxa de inscrição lá de 300 e poucos reais. Aí eu, ai não, muito caro para um negócio que eu nem estudei. Não vou pagar não, deixa quieto. E fui dormir com isso. Um dia antes do vestibular, a faculdade que eu curso, mandou uma mensagem falando assim... olha, mesmo você que não pagou o vestibular, venha fazer a prova. Estamos dando essa oportunidade. Gente... Caiu no colo. Não, qual a... Que isso. Faculdade de medicina, toda faculdade paga vestibular, sempre assim. E sabe quando você lê aquilo, você fala assim, nossa, quer saber? Vou fazer. Fui lá, acordei, domingo, 6 horas da manhã com a minha caneta. Falei, vou lá fazer. Caneta e um sonho? Uma caneta e um sonho e passei. Caramba! De primeira? De primeira. Assim, tá. De primeira, sem ter... Assim, lógico que eu tenho base, porque eu sou da área de saúde. Mas assim, eu fechei todas as questões de biológicas. E passei. Caramba! Assim, lembra da minha cartinha que eu falei assim, tem que ser de Deus? Uhum. Era pra ser. É. Porque assim, tanto que quando eu passei, que eu comecei a contar pras pessoas, aí as minhas amigas falavam assim, nossa, mas você tava estudando? Eu falava, não. Caramba! Foi uma coisa que foi Deus. Foi Deus, é isso. Tanto eu recebi gente, quando eu publiquei isso, nossa, tô há 3 anos tentando, nunca vi você falar. Aí eu falei pra você, mas é porque realmente eu não ia fazer. Mas foi uma coisa que Deus fez e aconteceu. E foi de um jeito como eu tinha pedido. Sabe, Abraão, pra não dizer que você me abençoou? Eu queria que fosse uma bênção vinda de Deus, assim, que Deus falou assim, não, eu vou te colocar lá. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí foi aquela festa, né? Liguei pra família, pai, deu certo. Passei. E aí começou a mudança da vida também, já... A loucura. Que aí tá até agora. Mas assim, foi um voto com Deus mesmo. Foi um voto simples, assim. Não, legal que assim, apesar de ter sido um voto com Deus, você se inscreveu. Sim. Porque também não tem como Deus fazer tudo se você não faz o mínimo, que era... Exato. Tudo bem, você se inscreveu, mas não pagou. Aí entrou a parte de Deus, eu não tinha como. E não é que isso aconteceu com você, que vai acontecer com todo mundo. Não, isso é experiência individual, né? Não, e porque é chamado. Realmente você entregou pra Deus e falou, meu Deus, se for pra ser, Ele já tinha colocado no seu coração que você poderia fazer mais, que você poderia dar mais, e aí poderia ser mais... em várias outras coisas. Uhum. Poderia ser, inclusive, na área da odontologia, mas já tinha aquele pezinho quando você viu. Então, Deus, ele começou a colocar no seu coração e você agiu. Sim. Porque eu acho que o importante também não é a gente esperar acontecer. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu pedi pra Deus. Mas tu fez alguma coisa? Não, isso é importante falar, assim. Lembrando, lógico, eu tenho toda uma base de biológicas, né? Eu fiz 5 anos de faculdade, eu já tinha 3 anos de pós-graduada. Então, assim, claro que eu tenho noção do que é um vestibular de medicina, é lógico. Mas o que eu quero dizer é que, assim, foi algo que foi na hora certa. E natural. Isso, natural. Por isso que Deus, tem aquele versículo que fala que Deus dá o querer e o realizar. O realizar. É exatamente isso. Exato. Surgiu esse desejo no seu coração e Deus possibilitou ele se concretizar. Exatamente. Ele primeiro fez o querer e realizou. E tudo no momento certo. Eu vejo que, assim... olhando hoje, a cabeça que eu tenho hoje, tem gente que fala, talvez não era melhor você ter feito medicina antes, lá quando você fez odonto. Não era, porque eu não ia fazer com a mentalidade que eu tenho hoje. Eu não ia fazer com a própria disciplina que eu tenho hoje, porque... não que eu não tenha sido disciplinada na minha faculdade de odontologia, mas era outra cabeça, eu era muito nova. Eu comecei a nutrição, acho que de 16 para 17 anos. Aí, isso. Então, não era a mesma cabeça, não é a mesma coisa de hoje. E, querendo ou não, a ciência médica é algo sério, né? É algo que a gente vai lidar com vida. Então, você tem que ser disciplinado, não pode entrar... né, com aquela mente muito avoada de adolescente, assim, você tem que ter uma cabeça mais no lugar, então tudo aconteceu na hora certa mesmo. Por isso que a gente fala, né, que tem tanto médico ruim por aí, infelizmente, porque entra nessa indisciplina muitas vezes, né, e aí você estuda 7 anos, você perde 7 anos da sua vida estudando para ser um péssimo médico. Isso. É horrível isso, né, então realmente...
tem todo um processo, uma mentalidade. E quando é de Deus, vem no tempo de Deus, não vem no nosso tempo. Exatamente, vem no tempo de Deus. Até o desejo mesmo de querer, sabe? Que nem passava na minha cabeça. Minha família sabe, eu sempre falei de odontologia. Aliás, quem me conhece sabe, eu sempre, eu não quero ser dentista. Sempre era algo meu, assim, eu não imagino. Como Deus muda, né, a nossa vida. Não, eu não imaginava realizou nunca. o desejo dela. Você quer ser dentista? Então você vai ser dentista. E colocou um Mas novo. Agora te deu um novo, é isso. E a presença do médico cristão Nossa. é muito importante. Porque, pensa, o lugar onde ocorrem as batalhas espirituais maiores é dentro do hospital. É um ambiente, assim, não falando de outras religiões, nada disso, jamais. É importante que tenham pessoas de todas as religiões. O que eu tô querendo dizer, cristão, vou puxar pro meu lado porque eu sou cristã. Então, você ter a presença de um médico cristão, de um médico que entende que não tá na mão dele, você tá entendendo? De um médico que, assim, quando Deus efetuar a cura através da minha mão, eu saber que aquela glória não é minha. Você tá entendendo? Isso é importante dentro de um ambiente hospitalar, né? De, assim, saber, poxa, Deus vai me usar para salvar uma vida, para dar a oportunidade de uma pessoa sobreviver, ficar mais tempo na terra, quem sabe, se arrepender, se converter, ser salva, né? Olha a importância disso. Então, assim, eu falo, por mim, eu quero muitos médicos cristãos. Eu quero que seja extremamente cristão o ambiente hospitalar. Eu vou puxar a sardinha para o cristianismo. Eu quero que seja um ambiente cristão, porque não tem como falar de ciência sem Deus. Não tem como você falar do homem, falar da perfeição que é o homem sem falar de Deus. É a obra dele. É verdade. Né? É a obra dele. E se eu tô querendo mexer na obra dele, nada melhor, né, do que ser amiga. Quem criou, ser amiga do autor, né? Exatamente. Você tem amizade melhor do que ser amigo com o autor da obra? Então, é isso. Foi uma direção, uma coisa que eu tenho certeza que foi uma coisa que veio de Deus. Isso aí é uma coisa que eu não tenho dúvida. O querer, o realizar e nas guerras do dia a dia, sempre eu coloco assim, não, Deus, o Senhor não vai me dar uma cruz mais pesada do que eu posso carregar. Só vai, né, me direcionando, vai me dando ferramentas. Vai sustentar, né? Isso. Nossa, eu acho isso demais. E o que você falou, Sabrina, que me chamou a atenção, que você falou assim, que no ambiente onde você está, né, depois que você começou e hoje você tendo acesso a tantas pessoas na área da ciência, você viu que há muita descrença e ali era uma oportunidade de você falar com elas. E eu achei muito legal porque eu até ouvi uma pessoa que estava falando a respeito sobre aquela passagem que fala, ide ao mundo e pregai o evangelho, né? E a minha mãe, ela tava até falando uma questão que, assim, às vezes a gente pensa no mundo de ir para outros países, fazer uma missão. E tem, lógico, também essa parte, né? Existem muitas pessoas que doam a sua vida realmente para levar o evangelho aos lugares mais longínquos da Terra. Mas todos nós temos um mundo, né? Todos nós temos o nosso mundo ali, que a gente pode levar o evangelho. Realmente é uma missão de todo cristão falar, evangelizar as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que é importante o cristão estar em todos os lugares. Eu também, eu sou exatamente dessa política. Por mim, tem cristão empestado no mundo inteiro. É isso aí. Entendeu? Eu acho que é isso. Onde tiver cristão genuíno, né? Cristão de verdade, né? Porque a gente tem muitos crentes atualmente, né? Mas eu digo cristão mesmo, que vai ali para fazer a diferença, que não vai se contaminar com o ambiente, mas que sim vai contaminar o ambiente, né? Porque a gente sabe que, assim, dentro da igreja, ser cristão dentro da igreja, você convivendo com cristãos é uma coisa. Agora, você conviver diariamente com pessoas que não são cristãs, que não compactuam com a sua fé, a gente precisa de muita sabedoria. Eu achei engraçado porque essa semana eu vi que você postou que você estava meditando em Tiago, né? Sobre pedir sabedoria para Deus. E foi muito engraçado porque nessa semana mesmo eu passei por uma situação pessoal onde sabe quando você sente que você não teve sabedoria para lidar com uma situação? E eu abri a Bíblia e foi nesse versículo. E aí, um tempo depois, eu abri o celular e apareceu o seu vídeo pra mim. Legal. Eu falei, olha, Deus me mandou esse versículo 2 vezes. É isso. Se a gente tá se sentindo sem sabedoria, pede pra Deus. Porque conviver em ambiente que não é cristão requer muita sabedoria.
Eu falo que a sabedoria dobrada. É verdade. Eu falo para Deus todos os dias. Você falou uma coisa que é uma oração que eu tenho feito, porque eu convivo com muitas pessoas que não são cristãs, né? E eu falo para Deus todos os dias que eu quero contaminar o ambiente, não ser contaminada pelo ambiente. Uhum. Porque é muito difícil, porque se você se deixar levar pela situação... Eu até lembrei um dia desses que o Thiago Brunet, ele falou que a mulher dele deu um esporrinho nele um dia, porque ele disse que estava com os amigos em casa, e os amigos não eram provavelmente cristãos, e aí foi entrando naquela besterol, sabe? Besterol de homem. E aí ele foi indo na brincadeira. E aí, de repente, a mulher dele chegou, viu aquilo, chamou ele num cantinho e falou pra ele assim, ó, só pra te lembrar, tá? Você não é daqui não, tá? Você é do altar. Não se esqueça que você não é como eles, você é do altar. E aí, aquilo é uma coisa que ele falou que na hora ele ficou assim e tal, né? E falou assim, não, realmente. E é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso. A gente é do altar. Não do altar físico, a gente é do altar espiritual. Então, a gente não pode se deixar levar por algumas coisas. Eu vi um dia desses a Camila Barros falando, eu gosto muito da Camila Barros também. E aí ela estava falando que quando ela se converteu, foi muito difícil, porque ela era louca, pelo que ela conta, ela era louca. Eu nem imagino. Tudo bem que assim, a gente sabe que ela é louquinha hoje em dia também, né? Mas é uma louca boa. E aí ela falou que quando ela chegava no ambiente de trabalho, as pessoas estavam falando besteira, ou começavam a falar besteira, ela se retirava. Ela não falava nada, ela só se retirava. Até que ela falou que um dia ela chegou e aí falaram assim, não vamos falar isso não, porque a Camila tá aqui. E ela falou assim, poxa vida, eu consegui o que eu queria. Fazer com que as pessoas parassem de falar. Perfeito. Não porque eu tô brigando ou porque eu tô fazendo, mas porque o meu exemplo mostrou pra eles que, tipo assim, eu tô aqui, eu não quero isso. Isso para um cristão é uma vitória, né? Isso. Você saber que aquele ambiente não conta com você... Eu acho sensacional. É igual quando vai ter lá chopada, festa de faculdade, que o pessoal já fala, nem adianta chamar a Sabrina. Aí eu já falo, sim, não adianta me chamar. Você parece que vem até uma moedinha do Mário, sabe? Plim, não sou realmente, não compactuo. Não, nada contra quem vai, é porque eu acho que não é um ambiente para um cristão tá. Não é ambiente. Não é um ambiente, é tudo minha lista, mas eu acho que não convém, não vai acrescentar nada na minha vida. Assim como eu estar nesse ambiente também não vou conseguir acrescentar ali naquele momento, mas talvez em uma outra hora oportuna eu consiga. Mas isso para um cristão é sensacional, a gente não ser visto como produto do meio. Exatamente. Né? A meta da gente é essa, né? Que não veja a gente como produto do meio. Exatamente. É sobre isso. Isso me fez lembrar até de um versículo que eu gosto muito, que está em Colossenses 4, versículos 5 e 6, que fala assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Gente, eu amo esse versículo, porque, e às vezes eu peço a Deus isso, né? Principalmente quando eu estou em dúvida, né? Do que falar, ou de como interagir com uma pessoa, e aqui fala especificamente com quem é de fora, né? E eu amei isso de temperada com sal, né? Eu às vezes peço para Deus temperar minhas palavras com sal para eu saber responder as pessoas, para eu saber como falar com elas, interagir com elas. Isso é fundamental, né? O cristão buscar essa sabedoria. A gente até, algumas semanas atrás, a gente gravou um episódio falando sobre relacionamentos, e aí a gente até viu um versículo que falava a respeito disso, da mulher ganhar o marido sem palavras. Então acho que ter essa palavra temperada com sal é às vezes até saber quando não falar como ela fez, né? Ela viu que esse papo não é pra mim, eu só me retirei. E isso foi suficiente pra mudar aquele ambiente, né? Então, às vezes, a nossa postura, o nosso comportamento diz mais do que o que a gente fala. E dá mais exemplo. Porque se você faz um escarcel, porque... Aí as pessoas falam, aí, louca, só porque virou crente. Se você só se retira, a pessoa vai entender que aquilo ali não é pra você. E se vocês quiserem continuar fazendo, ok, eu não vou participar disso. E sai, né? Então... a nossa postura, como a gente age, até isso a gente precisa de sabedoria. Com certeza. E isso de postura, isso é muito importante. Eu não sei vocês, né? Mas eu tenho uma coisa que eu me preocupo muito, é que uma parte do cristianismo
prega a vida com Deus como se fosse uma coisa muito chata. E isso não é nada bom para a conversão das pessoas. Vamos falar agora sobre lifestyle, com essa coisa que a gente comentou de eu gostar de treinar, gostar de me alimentar bem. Mas assim, eu tento passar na minha vida, nas minhas redes, na minha essência, que você consegue ser feliz, você consegue ser normal e você consegue ser cristão, entendeu? Eu não quero vender um cristianismo chato, porque a vida com Deus é muito legal. Boa. Você consegue fazer tanta coisa, porque assim, às vezes, eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, tem gente que eu olho assim, que eu vejo de fora e que eu penso, meu Deus, o pessoal vai achar que o cristianismo é isso, e não é, você acaba perdendo, entendeu? Porque assim, poxa, eu já ouvi, nossa, mas cristão pode ir pra academia? Mas pode correr. Gente, em pleno 2024. Pode usar shorts? De verdade, eu já ouvi isso. Eu já ouvi. Pode correr. Pode usar short, mas pode... Sim, nós somos pessoas, nós podemos nos exercitar, nós podemos falar, nós podemos nos posicionar. E assim, e ser cristão é muito bom. Se a gente fizer uma lista de coisas que a gente pode fazer com Deus, a gente não consegue acabar ela, de tanta coisa que tem para se fazer com Deus. Então, assim, o caminho é árduo? A gente tem uma cruz para carregar? Tem, claro que tem, né? Não é salvação eterna, não é isso que eu tô querendo dizer. Tem que ter disciplina. Mas assim, tem muita coisa que a gente cristão pode fazer. Poxa, eu posso aproveitar a vida com meu marido, sair, jantar, viajar. Exatamente. Às vezes parece que o cristão vive uma vida chata, né? Eu não quero passar uma vida chata. Pelo contrário, quero que a pessoa veja que eu sou cristã, mas que eu vivo, que eu sou feliz. Porque quem tem vida com Deus é feliz. Exato. Né? A vida é com abundância. Não precisa do que... Porque assim, a gente não precisa do que o mundo precisa para ser feliz. Exatamente. Isso. Bebida, droga, show, tá sempre rodeado de gente e nunca tá feliz. Se estiver sozinho, pronto, é um problema pra si, né? E a gente não, porque a gente nunca tá sozinho. Isso. A gente tem sempre Jesus com a gente. Então, a gente não tá sozinho, então a gente não precisa de tanta coisa. Mas realmente, essa coisa da religiosidade... Isso. Né, que algumas pessoas impõem... É que eu lembro há muito tempo atrás que... E até uma frase que muito militante, errado, usa. Que fala assim, Jesus é legal. Que o que destrói Jesus é o fã-clube. Sim. O que estraga Jesus é o fã-clube. E é usado de forma pejorativa para dizer sobre muitos cristãos. Contudo, nem tanto, todavia, não é de toda uma mentira. Não. Porque existem muitos cristãos, ou evangélicos, ou... Enfim, pessoas que se dizem seguir a Cristo, mas que não seguem a Cristo. Porque não fazem o que Cristo fazia. Eu falo que é muito engraçado, porque tem gente que... Esses dias eu vi uma pregação que a pastora falava assim, não espere estar toda certa, ou não espere estar limpa o suficiente para se chegar até Jesus. Você nunca vai estar limpo o suficiente, porque quem vai te limpar é Jesus. Então, se você for esperar ser perfeito para ir para Jesus, você não vai conseguir. Só que aí tem gente que te impõe limites. Ah, mas você vai assim para a igreja? Nossa, mas você é cristã, é crente, usa essa roupa? Claro que a gente não está dizendo, né? A gente tá falando de um bom senso. Claro. Ninguém tá dizendo que vai chegar na igreja de um mini short, top, mostrando todo o seu corpo, como se você estivesse... Mas a gente tá falando de roupa, normal. Que as pessoas... Nossa, mas você é crente, você usa bermuda, você corre de bermuda, você não tampa o bumbum. Você tá mostrando seu... Gente... Descansa, militante. Pode descansar. E eu vejo muito a ação do Espírito Santo, né? Eu posso falar muito disso na minha vida, né? Que as mudanças, tudo aquilo que nos afasta de Deus, ou que tá fora, que de alguma forma vai nos afastar do Senhor, o próprio Espírito Santo, ele vai nos moldando. Ele vai nos... E é tão bom. Eu acho que as pessoas não entendem como é essa jornada no cristianismo, né? E eu posso falar por mim, que assim, às vezes a pessoa acha que é tipo uma imposição, uma regra, uma religiosidade mesmo. Sim. E não é, relacionamento. Sim. Então, tem coisas que eu gostava antes, mas que não agradavam a Deus.
E eu até ouvi uma vez, se não me engano, a Joyce Meyer falando sobre isso, que é assim, às vezes a pessoa tá pensando tanto num pecado, em abandonar um pecado, que nem você tá falando, né? Tá limpo pra chegar até Jesus. E ela fala assim, gente, se aproxima de Jesus e naturalmente você vai abandonar aquele pecado. E isso é verdade. Eu mesma na minha vida tinha coisas que eu gostava e que me afastavam de Deus, não agradavam a Deus. Mas não foi uma imposição. Naturalmente me relacionando com Deus, obra, né? eu parei de gostar. Eu comecei a perceber, falei assim, gente, mas por que eu gostava disso? Isso daqui não faz sentido nenhum. Isso daqui não acrescenta, não edifica em nada a minha vida. Isso daqui não me acrescenta, que satira um pouco. Pra que eu tô gostando disso, né? Por que eu estou, enfim, me alimentando com isso? Então eu vi e parou de fazer sentido pra mim. Eu parei de gostar daquilo ali. Uma coisa que vem muito, um exemplo muito fácil, assim, de falar, é questão de música, né? Sempre gostei muito de ouvir música. E aí, muito novinha naquela época, a gente até falou um pouco da época emo, né? Aquela época que o Brasil foi emo, enfim, o mundo era emo. Mas que teve aquele boom de bandas internacionais, eu gostava muito de assistir MTV, e ali eu gostei muito de várias bandas gringas e tal. E gostava muito de hip hop, rap. E, enfim, durante muitos anos eu ouvia essas músicas. E conforme... Só que muitas músicas faziam apologia à prostituição, ao uso de drogas, às vezes até atividades ilícitas. Eles têm muito aquelas coisas de rivalidade, gangue. Sim. E eu ouvia aquilo amarradona, achava o máximo. Que vai totalmente contra o que eu acredito, o que eu creio. Enfim, o estilo de vida totalmente alheio ao que eu tenho. Mas eu gostava do ritmo. E aí eu lembro que depois de um tempo eu ia ouvir aquelas músicas e cheia de palavrão, e cheia de coisa nada a ver, e eu ficava assim... A gente não falava, a gente cantava a música até a parte do palavrão, aí na parte do palavrão ficava mudo, aí voltava no canto, né? Começou a não fazer Hipocrisia, sentido, né? Tipo assim, eu não cantei o palavrão, mas tô ouvindo aqui no máximo do carro, tá ótimo. Então assim, eu comecei a parar e falar assim, mas por que eu gosto dessa música? Essa música não tem nada a ver comigo. Então aquilo começou a me incomodar. Ninguém precisou chegar pra mim e falar, por que você tá ouvindo essa música, né? Não. Você foi sensível à voz do próprio Espírito Santo, né? Falando assim, começou a me incomodar. Eu ia ouvir, aí eu não sentia prazer mais em ouvir aquela música, eu sentia incômodo. Eu não queria me sentir incomodada. Então eu simplesmente parei de ouvir aquela música, mas foi tão natural que já não fazia mais sentido pra mim. E não faz falta também. Nenhuma. E é tão engraçado as coisas com Deus, porque Deus... Ele fez todo mundo diferente. Então, ele não quer tirar as nossas diferenças. Ele não quer fazer todo mundo robotizado ali, empacotadinho. Não, Deus criou as pessoas de forma diferente, né? O reino de Deus, ele não é... tem uma frase que a professora sempre fala, ele é colaborativo. Ih, gente, agora eu esqueci, a B12 mas não cada tá um muito vai colaborando de uma forma diferente. Deus nos fez de fato diferentes. Então ele respeita a nossa individualidade, o gosto de cada um. É o que a gente estava conversando, que existe uma espiritualização da personalidade das pessoas. Exatamente. Né? Que como se fosse ser padrão, isso, né? Isso. E não tem padrão. Não tem um jeitinho. Não tem que falar mansinho ou também não tem que falar bravo. Porque isso tem a ver com personalidade. A personalidade ela é construída pelo ambiente que a gente vai viver, pela forma que a gente foi criado. E assim, não infringindo os princípios bíblicos, não tem certo e errado. Existem personalidades diferentes, né? Tem gente que é mais falante, tem gente que gosta de brincar, já tem gente que é mais tímido. Amiguinha. Isso, e isso não vai definir, né? Bom, na minha opinião, eu acho isso muito pequeno comparado à grandeza do evangelho real. Exato. Você vê que Jesus era um quebrador de paradigmas, né? Ele era aquela pessoa assim, às vezes eu fico pensando, sabe? Se Jesus estivesse aqui hoje, eu ia seguir ele ou eu ia condenar? Você já se fez essa pergunta? Para pensar nos dias atuais, Jesus chegando, um monte de gente vendendo coisa na frente do templo, na frente da igreja, como a Bíblia relata, e Jesus chega quebrando tudo. Jogando no chão imagem, jogando no chão livro e revoltado, num momento de ira, né? A Bíblia, ela traz Jesus como ser humano e ele ficou revoltado com a hipocrisia, com as pessoas estarem utilizando, né, o templo dele, o ambiente dele para fazer comércio. E aí, para pensar, se isso acontecesse hoje, se viesse um doido hoje e fizesse isso na sua igreja, será que você ia olhar e ia dizer assim, esse é o meu Jesus? Não, e se você visse Jesus sentado com outras pessoas que não são
da sua fé. Isso, falando com os Da samaritanos. fé que você diz que é a fé certa, né? Falando com os samaritanos, exatamente. Exato. São detalhes simples que, assim, se a religiosidade começa a vedar os nossos olhos, a gente não enxerga. Exatamente. A gente não olha por esse lado. Por isso que Jesus fala, aprendei de mim, que sou manso. Humilde. Exato, não é pra gente aprender de pastor A, pastor B, pastor C. A gente tem que aprender de Jesus. Como Exatamente. Jesus era, né? Pegar o seu tempinho, abrir a Bíblia, meditar e falar assim, poxa, o que Jesus tem pra falar pra mim? Né? E não se basear na fé dos outros, porque a fé dos outros é dos outros. Não, e a Bíblia já diz, a fé que tu tens, Tenhas para ti é mesmo. para ti mesmo, é para ti, meu filho, não é pro outro, é pra ti. E aí, às vezes, a gente fica tentando enfiar a nossa fé pro outro. Uhum. E o outro não vai ter a fé. Uns têm fé pra comer carne, outros têm fé pra comer legume. Se você enfia a carne goela abaixo de quem tá comendo legume, não vai dar certo. Isso. E aí a pessoa às vezes fica frustrada. Por que fulano... Esses dias tem uma moça que aparece no videozinho que meu marido mostra quando ele vai. A moça, ela diz assim, eu comecei a fazer esse projeto e eu usava remédio de tarja preta. Hoje eu não uso mais. E é um projeto para senhoras, né? Até de fisioterapia, não, de... Atividade física, Jesus, que é tudo junto? Como é que fala? Funcional, isso. Aí uma moça estava na agenda e perguntou assim pro meu marido, por que ela parou de tomar remédio de tarja preta e eu não? Se comparando com o outro, mas cada um é uma pessoa. Isso. Um vai tomar, aí eu até falei pro Alex, né? Eu falei assim, poxa, se você chegar e falar assim, porque às vezes... Para ela era só uma falta de ter um ambiente um pouco melhor. Às vezes, no seu caso, é alguma coisa mais química. Isso. Você precisa, porque alguma coisa, uma falta de hormônio, uma falta de vitamina, tem todo um processo. Então, comparar a régua do outro, trazer a régua do outro para medir a nossa vida, é pesado. E Jesus, ele veio para aliviar o nosso fardo, não para deixar o nosso fardo mais pesado. Mas, assim, no meio cristão... Tem muito cristão deixando esse fardo muito pesado ou deixando esse fardo muito leve. Porque a gente tem os dois extremos, né? Ainda mais nos dias atuais, onde ser cristão virou moda, né? Né? Hoje em dia todo mundo é crente. Todo mundo é cristão, todo mundo assim. E aí são esses dois extremos, né? Eu não gosto de extremo em nada. Não. Tá? Vamos voltar lá no espírito da temperança. Na verdade, todo extremo... Para mim, não vem de Deus, porque Deus não é extremista. Você não pode pender nem muito para cá e nem muito para cá. Deus é equilíbrio, né? Deus é equilibrado. Então, assim, a gente vive na sociedade cristã o melhor dos dois mundos, parece. Ou é muito crente, ou... Ai, pode tudo, Jesus morreu na cruz, a graça tá vivendo na graça, sempre. É uma graça eterna, eu não preciso fazer nada, eu não tenho cruz para carregar. Não, gente, tem, eu não tenho cruz para carregar, a graça de Jesus já morreu, isso tudo é verdade, a gente vive na graça, mas para nos aperfeiçoarmos a gente vive na graça, não é para viver de graça, não. Isso mesmo, perfeito, é isso aí, na graça, não é para viver de graça, exatamente. Então, assim, esses dois extremos, eu acho que o extremismo, ele é ruim em tudo. Em tudo. Até no extremismo político, por exemplo. Eu não sou a favor. Eu acho que, assim, é equilíbrio. Deus, ele é um espírito equilibrado. Nem demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. São palavras da Bíblia, não são palavras minhas. É o que a Bíblia fala. Porque a base do trono de Deus é justiça, é verdade. Mas Deus também é rico em misericórdia. Verdade. Ao mesmo tempo que ele é justiça, ele também é misericordioso. Então, a gente não pode ser nem muito bruto, justiça, e esquecer da misericórdia. Até porque a justiça, às vezes, que a gente dá pro outro, não é que a gente quer pra gente, Exato. Não mesmo. A gente quer misericórdia pra gente e justiça pra ele. É isso aí. Exatamente. Mas é o equilíbrio dos dois, né? É justiça. Tem momentos que a gente vai ser mais justo, sim. Porque também, se você começa a ser muito misericordioso, você beira o bobo. Sim. Né? Porque tem gente que acha que Jesus, Deus, ele é bobo, né? Não, Jesus é bom. Não é bobo.
né? Então você começa a pender muito aí pra misericórdia também, nem tudo é misericórdia. Como nem tudo é justiça. E quem dá esse equilíbrio pra gente é o Espírito Santo, porque ele é o Espírito que dá temperança. Uma palavra tão simples, tão pouco explorada. Eu vejo pouquíssimos pastores pregando, falando sobre o Espírito da temperança, que a gente recebe, né? Quando a gente recebe o Espírito Santo. É ele quem dá pra gente o equilíbrio. É ele que falou com a Débora pra ela parar de ouvir aquele tipo de música. É ele que, quando eu tô lá no carro repensando o meu dia a dia, ele fala, ó, aqui você não agiu com sabedoria. Exato. É aquilo, não precisou ninguém me falar. O próprio Espírito Santo, ele incomoda a gente, né? Ele fala assim, olha... Faz isso aqui não. Não tá legal. Isso aqui não vem de mim, não. E pra mim, é a melhor coisa, é quando o próprio Espírito Santo me exorta, né? O Espírito Santo me exorta. E é outro assunto que a gente estava conversando. A gente ter sensibilidade pra ouvir a voz de Deus. Porque tem momentos que a gente não tá sensível pra ouvir a voz de Deus, né? Então a gente tem que estar sensível pra entender assim, não, quem tá falando... Isso comigo é o Espírito Santo, é ele que tá me incomodando, então me dá sabedoria, o que eu faço, como é que eu melhoro isso, né? Como é que eu me torno mais parecida com o Senhor, porque no fim é isso, é a gente ser parecido com Jesus, né? Agir como ele iria agir no nosso lugar. Facinho, né? Simples. Tranquilo. Simples. Coisa boba. Coisa boba. Detalhe. Resolve fácil. E Sabrina, como que você acha que dá pra gente aplicar isso, essa temperança, esse equilíbrio, principalmente falando aqui, como nós estamos falando, para cristãos, com relação à saúde, né? Porque às vezes a gente estava conversando aqui um pouco antes, que às vezes se preocupa tanto como tá escrito, né? Naquela palavra que a gente começou. Que você vá bem em tudo que você fizer, tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Às vezes a pessoa ela se preocupa tanto com a alma, e é o principal mesmo, né? Sim. Afinal, pensando no longo prazo, é o que vai durar eternamente, a nossa alma tem que ser a nossa prioridade. Mas como também ter esse equilíbrio para cuidar do corpo, para cuidar também da sua saúde, né? Às vezes a gente vê que algumas pessoas negligenciam esse outro lado, né? Deixam para lá, deixam para depois e acabam não descansando, não se cuidando, não se alimentando da forma correta, negligenciam ir ao médico, fazer os seus exames, fazer os exames de rotina. Nós estamos aí no mês de outubro, onde é muito falado sobre o cuidado, o autocuidado feminino, ir lá fazer os seus exames. O Outubro Rosa tem campanhas aí que são muito benéficas, né? Para lembrar a pessoa de se cuidar. Sim. Como que você acha que o cristão, ele tem que associar isso, esse equilíbrio, para cuidar também do templo do Espírito Santo, cuidar da sua saúde? Isso, eu acho que assim, primeiro a gente tem que aprender com Deus. O que Deus fez depois de construir a terra? Descansou. A Bíblia usa essa palavra, né? Ele descansou. Gente, se o próprio Deus, em toda a sua magnitude, em toda a sua grandeza, em toda a sua força, precisou de descanso, quanto mais nós, meros humanos mortais, vamos precisar descansar também, né? Até mesmo para fazer a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus, a gente tem que estar bem. É o que eu estava falando para vocês hoje. Às vezes, eu vou até falar para a câmera agora, às vezes esse cansaço, essa preguiça, essa tristeza que você sente, nem sempre é demônio, é muito parecido, mas às vezes é só hormônio. Às vezes é só o seu hormônio que está desregulado. Falta, sabe, comer um feijão, comer um ferro, realizar um exame, fazer uma atividade física. Às vezes esse cansaço excessivo, nem tudo é espiritual. A gente sabe que muitas coisas na nossa vida são espirituais, sim, mas nem tudo. Tem coisa que é você regular, é você melhorar seu tempo, é você planejar melhor o seu dia, é você tirar momentos para você, porque às vezes a gente se dá muito pro outro, né? A gente faz tudo e não faz nada pela gente. Sim. E quando a Bíblia fala pra gente amar o próximo como a ti mesmo, você tem que se amar primeiro. Não é amar mais o próximo do que você, né? Não é amar mais o outro, não. Primeiro, para eu amar o próximo, eu preciso me amar. E dentro do se amar estão os cuidados, né? A gente tem que se cuidar. Nem tudo é do mal, nem tudo é vaidade. Nem tudo é vaidade, não. Tem coisa que é bem-estar. A OMS, ela traz pra gente que a saúde, ele é um bem-estar físico, mental e social. O conceito de saúde é esse, né? Quando a gente vai conceituar a palavra, o que é saúde? Saúde não é ausência de doença. Tem muita gente que acredita isso, né? Ah, fulano está em saúde. O que é estar em saúde?
estar em saúde é um bem-estar físico, social e mental. E aí, o que é que a gente vai associar? Corpo, alma e espírito. Tudo é Bíblia. Eu vejo Bíblia em tudo. Jesus, a Bíblia já tinha dito isso pra gente, ó. Há muito tempo. Há muito tempo que nós somos corpo, alma e espírito. E esses 3 seres que vivem dentro da gente precisam de manutenção. Sim. O nosso espírito precisa de manutenção, a nossa alma precisa de manutenção e o nosso corpo precisa de manutenção. É igual a qualquer máquina que você comprar. Se você não realizar as manutenções corretamente, uma hora vai quebrar. O corpo é a mesma coisa. Então, assim, tratar os 3 com equilíbrio, manutenção dos 3, né? O espiritual é muito importante, mas até para fazer a obra de Deus, um corpo cansado tem dificuldade. Até para servir a Deus, às vezes a pessoa não consegue subir uma escada. É verdade. A gente sabe que tem isso, a gente sabe que tem até parceiros da fé mesmo que sobe uma escada e tá cansado. Até para servir a Deus, ou mesmo para fazer as tarefas de dia a dia, servir seu marido, servir seus filhos. Como que um corpo cansado trabalha? É uma máquina sem manutenção. Então, não, nem tudo é estético. Não é só para ficar bonito. Não, isso é um bônus que vem do exercício físico. É um bônus, né? Automaticamente, realmente, se você mudar seus hábitos, você vai se tornar mais bonito. Mas a beleza é muito fútil, é um conceito pequeno. Relativo, exato. E é pequeno, né? Comparado com os outros benefícios. Um coração sobrecarregado, né? Que se alimenta mal, que não é equilibrado. Até na nossa alimentação tem que ter equilíbrio, né? A pessoa come, a gula é um pecado. Comer descontroladamente, né? Só tem que zerar 1, 2, 3 vezes e repetir o prato. Precisa disso? Será que tu não tá pecando? Não tá pendendo pra gula também? Né? Às vezes foca tanto no macro, em outros pecados e o próprio corpo. Pecado É pecado. E o próprio corpo, que é um templo do Espírito Santo, é o templo, na verdade, o único lugar onde o Espírito Santo habita no nosso corpo. Né? Tudo foi destituído, a gente sabe. Jesus, ele habita dentro da gente, né? Ele não tá mais. O que aconteceu? Eu sempre falo uma coisa que eu penso, né? A gente tem lá as 3 eras, né? A primeira era o quê? Deus no céu, o homem na terra. Então, o homem conseguia conversar com Deus, Abraão tinha aquele relacionamento. Foi suficiente isso? Não foi. Não foi. O que aconteceu? Deus se arrependeu de ter criado o mundo. Manda lá um dilúvio. Viu assim que não adianta. Aí tinha que era Noé. Graças a Deus. Obrigada, Noé. Se manteve ali. Mas aí o que Deus viu? Falou assim, bom, eu tô no céu e eles na terra, não tá sendo suficiente. Vamos para a segunda era? Vamos para onde? Jesus na terra. É a época Cristo conosco. Ele veio para cá para ver assim, vamos ver se eu estiver lá pertinho deles, se eles vão me... O que o homem fez? Matou o Senhor Jesus. Qual a conclusão que ele chegou? Eu tenho que estar dentro. Não adianta eu estar no céu e eles na terra. Não adianta eu estar perto. O meu espírito tem que estar dentro deles para eles conseguirem alcançar a salvação, conseguirem alcançar uma vida com Deus, conseguirem ser cristãos de verdade. É o que a gente vive hoje, que é a era do Deus em nós. Deus, ele tá dentro da gente. Ele não tá mais perto, ele não tá mais dentro do templo, ele não tá no céu, não. Ele escolheu o nosso coração para morar, é a nossa era. Então, pensa, eu carrego um corpo que dentro de mim o Senhor Jesus mora. Eu não vou cuidar desse corpo? É verdade. Dar o mínimo, né? Deixar o meu templinho aqui lavado, limpinho, né? Pronto, forte, bem nutrido, para eu acordar, conseguir servir a Deus com excelência, conseguir servir minha família, porque tudo isso é servir a Deus, né? Dar o melhor onde a gente está é servir a Deus. Então, assim, equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Corpo, alma e espírito. Exato. É o que eu falei, são os 3, assim, não pode estar pendendo... Tem que estar equilibradinho e aí a gente consegue aí conciliar. É a dica que eu dou. Nem tudo, né? É demônio. Às vezes, eu já falei, é o hormônio que tá meio bagunçado aí, que se você consertar, vai ser bem melhor a sua qualidade de vida. É exatamente isso. Mas faz todo sentido. E eu acho muito importante ressaltar esses pontos, né? Para que a pessoa... Eu mesma ouvindo isso, a gente começa a ponderar, poxa, o que eu posso fazer melhor, né? Às vezes a gente pensa tanto no templo físico,
né? Às vezes você vai lá e com amor mesmo, né? Quem é cristão, poxa, tá faltando isso na minha igreja, aí você leva, né? Às vezes, né? Vai ter uma grande faxina, você contribui com produtos de limpeza, você contribui ali de alguma forma, às vezes até mesmo com as suas ofertas, você contribui com a manutenção do templo físico. Que é muito importante, lógico, congregar. Mas esquece do templo espiritual, que você é o templo, né? Então eu achei incrível isso que você falou. Até na reunião que você tava também do aniversário do templo dos 10 anos. Sim. O Bispo Renato falou algo muito legal que eu achei, né? Que ele falou assim, que o único templo que Deus mora foi o que ele fez, né? Porque o ser humano, Deus criou o ser humano, foi o único que ele fez ali com as próprias mãos. E é onde ele habita é exatamente isso, né? Então fica aí mais uma vez o nosso alerta, né? Sim. Pra nós primeiro, né? Sim. Todas nós. De cuidar do corpo. É uma coisa que a gente tem aprendido, né? Eu tava falando pra Sabrina, que conhece muito bem a minha médica, querida Raquel. E ela fala muito isso, até no Instagram dela, muito sobre cuidar do espírito também, né? Mas sobre não negligenciar a nossa carne. No caso, o nosso corpo físico, né? A gente precisa alimentar também. Eu tava até falando pra Débora que eu descobri que eu tenho intolerância à lactose. Ai, que tristeza. Ai, gente. Mas assim, eu não tenho sintoma nenhum. Nenhum sintoma. Então, se eu não tenho nenhum sintoma, tá tudo bem. Certo? Errado. E aí ela falou assim, olha, se você for comer lactose, eu preciso que você tome um remédio. Eu falei, mas eu não tenho nenhum sintoma, eu realmente preciso? Ela falou pra mim, não é porque você não tem sintoma que isso não está te fazendo mal. Isso mesmo. E aí foi tipo, uau, porque isso literalmente não é só sobre intolerância à lactose. Não é mesmo? Isso, literalmente, não é porque você não tem um sintoma, não é porque você não está sentindo que algo não está te fazendo mal. Exato. O que você está consumindo, o que você está deixando entrar no seu coração. Eu e a Débora, a gente veio conversando sobre pegar problemas dos outros para nossa vida. E quando a gente aprendeu que o que é do outro não nos pertence... Sim. Ufa! Você respira, né? Sabe, é uma coisa assim, e isso também é sobre o nosso templo do Espírito Santo. Então, assim, se o coleguinha... Foi você que falou, eu acho, que... toma a água do tratamento, mas não deixa de fazer a sua quimioterapia. Isso. Faça a quimioterapia tomando a água do tratamento. Constatou que não precisa, mas, ok, Deus te curou, ótimo. Mas Deus, ele usa o médico... Sim. Olha que loucura. Deus, ele deu a sabedoria pro médico estudar pra te ajudar. Isso é fé inteligente, né? É isso. A gente não pode ter uma fé burra. Tem que ser fé inteligente. Porque senão você começa a propagar um evangelho burro. E não é isso que Deus quer. Né? Exato, ele deu inteligência ao médico, ele guiou, né? Toda a inteligência, todo o conhecimento vem de Deus. Então, a pessoa estuda para ajudar, para tratar, justamente assim, é um conjunto, né? É uma obra junta. A sua parte, fazer a sua parte e Deus fazer a parte dele. Não é jogar tudo no colo de Deus, assim, resolve, né? E nem tudo é o diabo também, e nem né? tudo é o diabo. É o que a gente estava falando. E não é ser advogado do diabo, não é estar defendendo o diabo, jamais. Mas é porque, de fato, nem tudo é o diabo, nem tudo. Às vezes, é a gente que tá agindo errado ajudando ali. Ele. Exatamente. Pior que a gente tá ajudando, tá abrindo espaço, dizendo assim, vai, age. Por negligência nossa. E você falou sobre ter médicos cristãos. Eu acho isso muito interessante, porque a doutora Tátia comentou com a gente uma coisa que ela, como médica, ela sabe que ela foi curada ou que teve uma remissão muito grande, porque o marcador dela, não vou lembrar o nome do problema, Era algo relacionado estava em 25, foi para 1. Ela falou, eu estudo medicina todos os dias e eu sei que, olhando assim, humanamente falando, é impossível isso acontecer. Ela não fez o tratamento, ela não fez a terapia ela que não seria precisou. indicada. Ela vivenciou uma cura, né? Exatamente, mas ela fala, mas eu sei. Então, quando você tem uma pessoa cristã para te falar, olha... É impossível isso aqui. Pro médico é impossível. Mas eu tô falando pra você, pra Deus nada é impossível. Vamos entrar com esse tratamento, mas vamos usar a fé também. Eu tava falando com uma amiga minha que faz
psicologia? A Pri? E, não, fiquei tentando lembrar se era psicologia mesmo. E aí ela tava falando assim, essa guerra de coisa de campanha e tal, ela falou assim, você tinha que fazer um pouco de terapia. Eu falei assim, cara, eu queria tanto uma terapeuta cristã, porque a gente teve uma pessoa muito querida que veio aqui, e ela falou de uma experiência péssima que ela teve com um psicólogo. Péssima. E aí eu peguei e falei assim, cara, já a gente tem uma outra conhecida muito querida que teve uma experiência maravilhosa. Sim. Então eu até falei pra ela, eu falei assim, nossa, eu queria muito uma terapeuta cristã, porque aí você pode falar, vamos assim dizer, de um problema geral. Porque se você fala pra uma pessoa que não entende da sua fé, Sim. ela vai problematizar a tua fé. Exato. E eu não tô falando de maluquice de fé, eu tô falando de fé mesmo, do tipo, é porque é que nem você falou, se não é uma terapeuta cristã ou uma médica cristã, ela não vai te falar assim, minha filha, calma, isso aqui não é demônio não, tá? Isso aqui são só hormônios. Ou às vezes a pessoa até, como a gente tinha conversado um pouco antes, né? Se aproveita da vulnerabilidade daquela pessoa que tá num momento vulnerável. Sim. E aí acaba pendendo para um outro lado que não é para pender, ou então te deixando ainda mais maluca. Porque aí uma pessoa que tá achando que está endemoniada, e na verdade é só uma falta de vitamina, ou é só uma falta de reposição hormonal, se um médico talvez explicar para ela de uma forma que ela não vai entender, ela não vai aceitar. Sim. E não tá falando a linguagem dela. É isso. Então, como é que vai ajudar a pessoa se a pessoa não vai acreditar? Porque tem muita gente que às vezes vai pro médico... Oi. Eu faço isso. Muitas vezes. Muitas vezes. O espelho. Caramba. E duvida do que o médico falou. Então, assim, graças a Deus a gente tem um médico muito querido. Mas assim, às vezes também, eu peço pra Deus muito discernimento. Sim. Porque eu já fui em médicos que me falaram coisas que na hora bateu, eu falei, será? E aí eu ia e eu, graças a Deus, tenho um privilégio de ter um médico muito querido que eu posso recorrê-lo a qualquer momento. Então eu posso perguntar, doutor, a médica me falou isso, é isso mesmo? Procede? Procede? Não, não é isso não. Ou então é isso mesmo. Então... Mas se o Espírito Santo te deu esse discernimento de tipo, opa, você é leiga, não entende nada, e uma luzinha acendeu, vamos procurar um outro médico, mas não vamos deixar de fazer, né? Porque tudo bem questionar, só não pode deixar de fazer porque, não, Deus cura. Você vê que eu acho que a palavra do dia de hoje é equilíbrio, né? É equilíbrio. Porque tudo que a gente tá conversando, no fim, termina em equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, para o que a gente consome, para o que a gente ouve, para o que a gente fala. Equilíbrio, essa é a palavra acho que vai ser a palavra do podcast de hoje, equilíbrio. Isso. Equilíbrio / temperança. Porque, como a Bíblia traz, que tem conceitos iguais, temperança, equilíbrio, mais ou menos são sinônimos. E é isso. Até para esses detalhes, você tem que saber. Como que eu vou agir aqui? Né? O que eu vou fazer? Como que eu... A Simone até falou um pouco sobre a questão do emocional, né? De não ser também uma esponja emocional, absorver o problema de todo mundo, absorver todo... Às vezes a pessoa despeja em você frustrações. Isso. E achar que é sobre você, não entender que, peraí, o que é do outro é do outro, como você falou. A gente... Absorver tudo, isso vai adoecendo. Eu não sei também. Vocês, né? Mas eu sou uma pessoa... Hoje, graças a Deus, melhorei muito esse aspecto. Mas fui durante muito tempo esponja emocional. Eu acho que todo mundo, na verdade, tem um pouquinho disso, né? A gente pega os problemas alheios e coloca como se fossem nossos. E às vezes, até de pessoas próximas, muito próximas, seja um irmão, seja mãe, seja pessoa muito próxima. Mas até essas pessoas próximas, às vezes o problema não é nosso. Né? O problema não é meu. Quando a gente se casa... Você não vai poder resolver. Isso, são 3 casadas, né? Então a gente pode falar. Mas assim, o meu problema, a minha vida hoje é Sabrina e Rafael.
sabe? E quebrar, romper esse ciclo, é difícil romper esse ciclo, porque eu falo que o mundo, ele modifica tudo que Jesus ensina, né? Tudo que a Bíblia ensina. Quando a gente vai falar com o mundo sobre o maior amor que existe, sobre o maior amor da terra, o que o mundo fala a primeira coisa? Amor de mãe. Mas a gente sabe que é um conceito antibíblico. Porque quando o Senhor Jesus, na verdade, quando Deus, ele vai exemplificar o amor, ele fala para o marido, né, amar a esposa como Cristo, que deu a própria vida por ela. Então, para mim é muito claro que o amor mais importante que a Bíblia relata é o conjugal. Porque a Bíblia fala, deixará o homem pai e mãe. Não fala assim, vai se mudar para morar com o marido. Vai não. A palavra usada é deixará o homem pai e mãe, né? Se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. A gente entrou num ponto interessante agora, porque isso é algo que eu vejo que muitos cristãos não levam a sério. E essa interferência de pai e mãe dentro de relacionamento, essa absorver esse problema, querer continuar com aquele vínculo materno, paterno, afetivo, é um grande problema em muitos casamentos, em muitos cristãos que não entendem que deixou pai e mãe, que agora a sua família é você, seu marido, no seu caso, seu filho, né? Assim, são vocês ali, você construiu uma nova família e fica servindo de esponja. Eu digo porque a gente tem a tendência de ser essa esponja emocional com pessoas mais próximas, né? Com família, com irmão, com mãe. A gente acaba querendo pegar ela, botar dentro de um potinho e dizer assim, não, vamos viver isso aqui junto. Não, nem tudo a gente precisa viver junto. Às vezes o problema da sua mãe, ele é da sua mãe, o problema do seu irmão é do seu irmão, esse problema você vai ajudar, vai estar ali para apoiar, mas chegou na sua casa, se você não tem problema na sua casa, aleluia, ergue as mãos para os céus, agradece, bem-aventurado, você ora pelo seu familiar, por quem está passando por problema, e amém, é isso que a gente pode oferecer. Mas é o que eu falo, sempre que se rompe um mandamento bíblico, dá problema. Mas eu acho que é muito difícil, por isso que você falou, a gente entrou num ponto interessante, porque eu acho que é difícil com o mundo que a gente vive hoje e com essa fragmentação da família encarar essa realidade, sabe, Sabrina? Porque eu vou falar agora na posição de mãe, né? Quando eu vi que eu estava grávida, eu lembro até hoje muito claro dessa conversa que eu e o Alan tivemos. A gente conversou e eu falei assim, poxa, que legal. Mas sabe o que é melhor? Eu falei com ele, né? Nós já éramos felizes antes da Alice. Ela não veio para nos fazer felizes. Nós já éramos felizes. A gente fala também em relação ao casamento. Não adianta querer casar para ser feliz. Você primeiro tem que ser feliz para depois se casar e aí serem felizes juntos, né? Sim. Então, não dá para depositar no outro a sua felicidade. E porque realmente quem nos faz feliz é Jesus. Quem realmente traz a felicidade para a vida do ser humano, essa alegria completa, é Jesus. E o segundo principal relacionamento após o relacionamento com Deus é de marido e mulher. Só que eu acho que é muito incômodo para as pessoas falar sobre isso hoje em dia, você não acha? Acho, por isso que isso aqui é um bate-papo cristão. A importância do casamento. Exato, porque essa conversa da gente, ela vai servir para um casal que é cristão e que quer seguir a Bíblia, porque é o que você falou, na verdade a fragmentação da família é muito grande. A gente sabe que o índice de feminicídio, de homem batendo em mulher, então é lógico que nessa circunstância a mãe ela vai se apegar ao filho dela e é claro que o cônjuge não vai ser o primeiro amor, mas é porque já outros milhões de conceitos bíblicos estão sendo quebrados, né? Como a gente está conversando, vai acabar, quem estiver assistindo em sua grande maioria vai ser um público cristão e até quem não for também é bom que a gente consegue expor pouquinho e aprende o que a gente... Mas quando você visa seguir esses mandamentos, faz muito mais sentido, né? Quando você não quer romper ciclos bíblicos, romper o que a Bíblia ensina. A Bíblia ela é muito específica em alguns pontos, e essa é uma delas, né? Dessa importância do amor conjugal, do amor a dois, do marido e da mulher. Quando isso não é fragmentado, quando esse amor não é quebrado, fica mais fácil de se entender. Como você falou, não dá para se falar isso de uma maneira universal, porque a gente sabe que casamentos felizes não são a maioria.
Infelizmente. Né? Infelizmente, a gente queria que fosse, né? Eu queria que todos os casamentos da Terra fossem felizes e tudo mais. Mas assim, como a gente está agora conversando mesmo com um público cristão, nesse exato momento, é isso, entender isso, né? Que se a gente não romper esses ciclos familiares, não romper, vai acabar afetando a nossa vida. E a gente não tá falando pra ninguém ignorar ou deixar. Jamais. Quando a gente fala deixar pai e mãe, vamos dar aquela cortadinha no cordão umbilical, Isso. né? Porque Assumir, né? Assumir tua responsabilidade dentro de casa. Exato. Não, e porque querendo ou não, às vezes, o filho ou a filha quer consultar. Às vezes começa por uma bobeira. Quer consultar a mãe ou o pai numa briguinha que teve de casal. Isso. Dá essa abertura. Dá abertura. E o pai e a mãe, que foi o pai e a mãe daquela criança, daquele adolescente, daquele jovem, a vida inteira, vai se achar no direito de dar o pitaco. Porque ele deu o pitaco na vida inteira. Ninguém tá dizendo pra você falar, não, fala comigo. Não é isso. Agora eu sou dona do meu nariz, você não manda mais em mim. Não, mas assim, olha, mãe, eu posso me meter no seu relacionamento com meu pai? Isso. Eu não posso. Então agora, eu tô perguntando, às vezes, mãe, o que eu faço, né? Se tua mãe for sábia, se tua mãe também for uma pessoa que... Porque sabedoria... Compactua do mesmo pensamento, né? E sabedoria não tá nem relacionada à religião ou coisa parecida, né? É sabedoria mesmo. Olha, filha, eu acho que você devia fazer isso, isso e isso. Cabe a você ou não, deixa agora. Se não for uma opinião pedida, olha, ouve, só não absorve. Eu já tive vezes assim de que meu pai queria que eu estivesse junto com eles quando eles estavam mais próximos. Porque agora meu pai mora aqui pertinho, aqui do lado. Ali em cima do mapa, em Manaus. Ah, do lado. Coisa boba, tranquilinho pra chegar lá. Qualquer 3 horinhas de voo. 3h30. Quase 4. Quase 4. E aí o meu pai às vezes queria que eu estivesse com eles em algum, sei lá, aniversário de outros pais. Só que às vezes não dava. E aí algumas vezes eu infelizmente tive que chatear o meu pai. Teve vezes que os meus pais estavam doentes. Teve uma vez que os dois pegaram dengue juntos, dengue hemorrágica, os dois. E eu não pude estar lá. Não foi uma porque eu não sabia, minha mãe não me contou. Depois é que eu fiquei sabendo. Mas assim, se eu soubesse, era uma época em que eu não poderia estar lá. Sim. Isso me dói, eu gostaria muito de estar lá. Mas não foi porque eu não quis, foi porque eu já tinha uma família. Então tem coisas que a gente vai poder fazer, mas tem coisa que a gente vai precisar entender que não é mais o nosso fardo. Mas é porque tá tudo bem isso acontecer. Se Deus permitiu, vai dar tudo certo. Se você puder ir, ótimo. Mas você não pode fazer assim, não, cheguei em casa... Olha, tô indo lá pra casa da minha mãe agora, tá? Gente, você tem casa agora, você tem um marido. Ou então você tem uma esposa. Gente, e isso que a gente tá conversando é muito mais rotineiro do que a gente imagina. Eu conheço pessoas, lógico, não vou citar nomes, mas eu tenho colegas que têm esse hábito. Esse hábito, eu tenho colegas que, assim, vai comer o almoço da mãe. Que não come na casa com a esposa. Porque eu gosto da comida da minha mãe. Rapaz. Gente. Casou pra quê? É assim, pra vocês entenderem, entendeu? Que isso é muito comum. Não rompe esse ciclo. E a Bíblia fala que quem vai deixar pai e mãe... É o homem. É o homem. Foi rápido, hein, Débora? Todo mundo foi... E já percebeu... Gente, vou falar um pouquinho com os homens. Normalmente... Os homens têm mais dificuldade de quebrar esse... É porque o homem é mais paparicado por pai e mãe, né? Isso. A mulher, ela já vai, crescendo. Vai lavar louça, vai fazer uma comida. E eu não sei vocês, né? Na minha opinião, os homens, eles são 2 extremos. Com a minha vivência de hoje. Ou alguns, eles se importam demais, ainda mantêm, ou então esquece que a família existe. Também tem isso, né? Tem uns que já... Também tá errado. Também, gente, pelo amor, erradíssimo. exatamente. Que não faz uma ligação pra mãe. Que corte.
Vamos voltar no equilíbrio? No equilíbrio, exatamente. Fazendo favor, entendam o que a gente está querendo falar, né? Não levem, não peguem um corte. Você sabe que a internet agora é isso, né? Ela é cheia de pegar um corte. Tá falando que é pra abandonar. E podcast cristão diz que é pra abandonar pai e mãe. Pá! Tá certo. E joga só o corte, né? Não é isso que a gente tá falando. Vamos com calma. Entender a palavra de Deus, né? Fala pro homem. E não fala assim, pais, deixai vossos filhos, porque para eles é muito mais difícil. Para os nossos pais fazerem isso, imagina, Deb, você com a sua neném. Exatamente. Imagina você saber que um dia vai vir um rapaz e você tratou com todo carinho, com todo... Eu já oro por ele, acredito. Já oro pelo meu genro. Eu acredito. Deus te abençoe, genro. Gente, a menina acabou de fazer 2 anos. Gente, mas mas fala sério. Já pensou? Vai pegar sua neném e vai levar embora? Não, mas eu penso no tipo de Eu tenho sogra uma que eu dó dessa serei. pessoa. Não, mas... Não por causa de você. sogra. Não por causa de você. Eu tô falando assim, ainda bem que na Bíblia Deus não falou, né? Pai, deixai vossos filhos para o marido. Não, quem vai fazer esse trabalho é o filho, é o homem, é você que vai fazer. Porque, gente, eu tenho uma relação ótima com os meus pais, mas se eu deixar... A minha mãe escolhe a cor do meu sofá. Se eu deixar... Eu amo a minha mãe, sério, mãe. Te amo. Minha melhor amiga. É sério, eu tenho uma relação muito boa mesmo com a minha mãe e com o meu pai. Graças a Deus. Mas se eu permitir... Ela entra na minha casa, ela quer trocar meus porta-retrato de lugar. Porque mãe é isso, mãe é cuidado, mãe é carinho, ela quer fazer do jeito dela, ela quer que eu goste da panela que ela gosta, ela quer que eu faça o arroz do jeito que é. E se a gente não for assim, mãe, é minha casa, é o que você falou. Agora eu gosto assim. Aqui a gente é assim. E tá tudo bem. Com sabedoria, pedindo a Deus a direção pra não ficar nenhum clima chato. Que também às vezes falta sabedoria, né? Falta sabedoria muitas vezes da parte da sogra. Falta sabedoria da parte do filho. Falta sabedoria da parte da nora. Aí é todo mundo sem sabedoria. Aí já era. E vira um caos. Alguém tem que romper com esse ciclo. Isso, alguém tem que ser sábio e falar assim, não, vamos agir. Parou. Vamos agir. Eu falo que a melhor coisa do mundo é ser amiga da sogra. Melhor coisa. Verdade. Gente, a melhor coisa do mundo. Nora, sejam amigos das suas sogras. E sogras, sejam amigas das suas noras. Isso, para ambos os lados. Exatamente. É bom. É muito melhor, é muito mais... leve, Exato. sabe? Quando tem um problema ou quando tem alguma adversidade, você não precisar de alguém para fomentar um problema ou você ter que disputar a atenção. Exato. Muito exaustivo. Gente, o meu marido, ele sabe, eu posso falar. Eu pego no pé dele. Já ligou pra sua mãe? Já falou com sua mãe? Não, por quê? Porque é importante. Às vezes, é sério, eu que levo o meu marido pra casa da minha sogra. Eu que falo, amor, vamos ver se eu... Você leva o meu marido pra casa da minha sogra Você também? Não, é incrível isso, né? Eu falo, amor, vamos ver se seus pais já têm... né? Porque normalmente filho homem, ele pende mais pro lado da mulher. Né? Acaba indo mais porque filha normalmente é muito chegada na mãe. Tanto que o povo brinca, né? Que quando casa uma filha, você ganha um filho. É verdade. E assim, é muito importante essa relação mesmo. Quebrar esse tabu, esse paradigma mundano. Porque isso pra mim é mundano. É verdade. Né? Isso não é de Deus. Que a sogra e a nora tenham rixa, tenham briga. Não, pelo contrário. Pensa, ambas têm o mesmo objetivo, que é fazer o filho feliz. Né? É o grande exemplo de Exatamente. O amor é pra ter um amor envolvido ali, não é pra ter... parceria. Mais uma vez, o mundo rompendo ciclos bíblicos, né? Mais uma vez, ele pegando e falando assim, não é desse jeito. Vamos ter rivalidade. Vamos ter rivalidade, exatamente. Mas essa amizade... Eu sou amiga da minha sogra, entendeu? Graças a Deus, exato. É uma pessoa que eu tenho total liberdade. Assim, quando eu digo amiga, é amiga mesmo. De, às vezes, contar coisa pra ela, que nem o Rafael, sabe? Papinho de amiguinha mesmo, assim, tipo, olha, sogra, isso. Né? Porque tem alguém que conhece melhor nosso marido do que nossa sogra? Não. É verdade. E eu sempre falo, a sogra que ela é esperta, ela mantém a nora perto, que o filho vai estar perto. Exatamente. Né? Quanto mais próximo da sua nora, mais próximo do seu filho. E idem, imagina que péssimo, nosso marido tá lá,
já tem um monte de coisa para resolver, que homem tem uma tendência, na minha casa trabalha eu e trabalha meu marido. Mas às vezes eu sei que o Rafael tá muito mais sobrecarregado do que eu. Mesmo eu trabalhando também. Porque eles são assim, é deles, é homem. Eles têm aquela característica de provedor. Por mais que na minha casa, eu coloco dinheiro em casa e meu marido coloca dinheiro em casa. Mas eu sei que o provedor da minha casa é o meu marido. Eu sei que se eu tiver um filho, quem vai parar de trabalhar sou eu. Né? Eu sei que se a coisa apertar, quem vai segurar o tranco é o meu marido, né? Que é o outro mandamento, né? Essa função é do homem, por mais que a gente tenha alcançado nosso espaço, né? Eu posso falar disso, que é o meu lugar de fala. Eu trabalho, eu tenho uma vida fora de casa, eu não sou a dona de casa tradicional, mas eu sei que eu tenho meu marido ali, se eu precisar de socorro, entendeu? Eu sei que se eu quiser parar tudo que eu tô fazendo hoje e ficar dentro da minha casa, fazendo comida pro meu marido ele vai peitar e vai dizer, eu banco as nossas contas, eu vou trabalhar, eu vou pra... Então, a cabeça dele já é mais estressada do que a nossa. Aí pensa, além de administrar tudo isso, de ter esse fardo, ai meu Deus, a minha mãe e a minha esposa não se dão. É a mulher rixosa que a Bíblia fala, né? É a gente ser aquela mulher rixosa que tá sempre fazendo rixa, trazendo intriga pra cabeça do marido da gente. Não tem necessidade, né? Assim, às vezes você pega a sua própria mão e fala, para. Melhore. Fica quietinha. Não precisa melhore. Isso, mas a mulher, às vezes, é rixosa, né? Tem esse rancinho. Né, não precisa. É uma coisa que a gente fala que o ideal não é isso. Não. O ideal é que todos vivamos em paz, né? Exatamente. Já falei que o versículo que mais tem pairado na minha mente ultimamente e tem feito muito bem é: no que depender de vós, tende paz com todos. Sim. A Bíblia já diz, no que depender de vós, ou seja, no que depender de mim. Se todo mundo pensar assim, se eu pensar no que depender de mim, eu vou ter paz. Se a Débora pensar no que depender de mim, vai ter paz. Se você... Olha Nossa. Que maravilha. Meio caminho andado. Um não quer, dois não brigam, né? Então, se os outros não estão querendo ter paz, o Alex seja assim. Você o implantador Exato. da paz no seu lar. Ela falou isso, eu lembrei. Eu sou a geniosa, né? Da relação. E aí, eu lembro que no recém-casado, quando eu queria brigar com o Alex, ele virava pra mim e falava, eu não vou brigar com você. Eu não vou brigar com você, você vai brigar sozinha. E é isso, se isso for nas relações no geral, eu não vou brigar com você, você vai brigar sozinho. Pronto, não vai ter problema. Porque ao invés de... Você tem um problema na hora que você vai brigar. Se vocês brigam, pronto, falou uma palavra, você já tem 10 problemas. Isso. Então, se todo mundo... A Nora... Resolver, porque, mas é muito fácil, vocês são amiga da sogra de vocês porque ela é uma excelente pessoa. Realmente, mas eu também tenho que ser uma excelente pessoa, porque não tem como uma só ser excelente e a outra ser o tempo todo. Exato, ali. E outra coisa que é importante, pra virar essa excelente pessoa, eu não sei vocês, mas eu tive um processo pra eu ter uma relação boa com a minha sogra. Sim. Não foi mil maravilhas desde o início. Eu nunca tive problemas, mas é lógico que a gente tinha nossas diferenças. Porque pensa... Meu marido é filho único. E assim, era o parceiro da minha sogra. Ela só tem ele. Assim, meu sogro trabalha o dia inteiro. Então, assim, o amigo da minha sogra era o meu marido. E claro que é estranho para uma mãe você ter aquele seu companheiro 24 horas, do nada chega uma pessoa de fora, Então, assim, eu tive que me quebrantar. Mas eu também vi que a minha sogra se quebrantou. Entendeu? Olhando com a minha visão de hoje, eu vejo que, assim, ela se moldou a mim e eu me moldei a ela. Eu também tenho uma personalidade forte, eu também sou a mais geniosa, vamos dizer assim, da minha relação. Então, assim, teve momentos que eu também tive que me quebrar e dizer assim, não, isso aqui não é legal. Pra poder criar uma relação. Então, teve das duas partes. E realmente tem que ter das duas partes. Porque a tendência natural é a coisa desandar, né? É verdade. A tendência natural. Ninguém quer ceder. Ninguém quer ceder. Não, mas ela faz... Tá bom, mas e o que você faz? Mas ela é assim, tá bom, e como você é? Né? Porque é sempre assim, a gente fala... Eu agradeço muito a minha sogra, porque
Se ela quisesse ter tornado a minha vida difícil, ela poderia ter tornado. Sim. Porque eu também era muito geniosa. Eu fico brincando. Toda vez que eu vejo esse meme no Instagram, eu mando pra ela. Aquele memezinho do... Minha mãe orou pra ter um marido calmo. Quem não orou foi a minha sogra. Toda vez eu mando pra ela. Eu falo, quem não orou foi a senhora. Que mereceu. Aguente. Toda vez que eu vejo esse meme, eu mando. Porque é muito engraçado. Porque a minha sogra é toda calma, toda tranquila. E eu já chego lá, vamos embora, Roselene. Outro perfil, Outro perfil, assim. E ela sempre me amou, sempre nos aceitou, sempre cuidou da gente muito bem. Verdade. E durante muito tempo, em alguns momentos, em algumas fases, eu quis ser geniosa, e assim, ela, amada, com toda a paciência do mundo, com muita sabedoria de Deus... Ela orava por mim, ela vinha, eu te amo, você sabe que eu te amo, né? Eu, tá bom, também te amo. Sim. Sabe, mas... E aí, hoje em dia, eu falo, poxa, minha sogra, muito obrigada, sabe? Eu amo muito a senhora. Minha sogra é uma segunda mãe pra mim, graças a Deus, o meu sogro também. Mas eu falo pra todas as minhas amigas, gente, não disputem. A tua sogra vai ser sempre a mãe do seu marido. Uhum. Primeiro que se não tivesse ela, não tinha ele. É verdade. É uma briga perdida. Por aí. É uma briga perdida você querer brigar com a mãe do seu marido. Uhum. Já começa por aí. E outra coisa, você é a esposa dele. É outra coisa. É amor diferente. São mulheres diferentes na vida dele. Descansa. Ame a sua sogra. Ela é muito... Porque assim, claro que eu tenho como referência a minha sogra. Que é uma mulher de Deus. Eu sei que nem todo mundo vai ser como a minha sogra. Então, você não precisa amá-la a ponto de querer conviver com ela. Sim. Mas nunca, eu falo, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, impeça o seu marido de ver a sua sogra. A sogra dele. A mãe dele, no caso. Porque é mãe dele. Você não quer, ela te fez mal. A gente fala até de uma saúde emocional mesmo. Tem pessoa que não vai ter como isso. Sim, que não é importante a gente manter, né? Exatamente. Ame, ore por ela. Em ocasiões especiais, sim, eu acho que é importante. É um dia das mães, seu marido quer passar com ela, tua mãe mora longe, enfim. Vá, sim, sabe? Mas... não impeça, não crie essa barreira. Eu não vou ver e você também não vai ver sua mãe. Ai, gente, pelo amor de Deus, vamos crescer, né? E não tem uma fórmula, né? Assim, como a gente falou, cada sogra, não tem uma fórmula. Mas a gente sabe que o que dá certo é a gente buscar mudar, né? E não esperar a mudança do outro. Exato. Não, pode ser que não garanta que ela vai ficar ótima com você. Mas, com certeza, acalmar os ânimos, melhorar a relação. Tá tudo bem isso partir da gente. Tá né? ótimo. Tá tudo bem não ter partido dela. Se a gente quer paz, vamos buscar paz, então? Né? Tá tudo bem ceder, tá tudo bem passar por cima do próprio orgulho. Faz inferior, te faz superior. Isso. E a Bíblia fala sobre vencer o mal com o bem, né? E não se cansar de fazer o bem. Então, se a gente realmente, como foi falado aqui durante o episódio, né? Sobre o equilíbrio, né? Aliado a essa fé, aliado a não se cansar de fazer o bem, vencer o mal com o bem. Em algum momento, isso vai constranger outra pessoa. Provérbios até fala, né? Que a fala mansa... ela quebranta, você vai constranger outra pessoa. De alguma forma você não precisa, vai constranger. Você vai ser tão boa que ela vai dizer, por que eu vou fazer mal pra essa pessoa? E ainda que a ficha não caia, todo mundo vai ver o papelão, vai ficar chato pra outra pessoa. O outro, não sobre a gente. Exatamente. Isso. Então, assim, pelo menos você vai estar justificado ali e tá tudo bem. Exatamente. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente conversou e agora no final você falou, foi um papo sobre equilíbrio, né? Sobre ter uma vida equilibrada, buscar esse equilíbrio. E eu acho que era exatamente isso que a gente queria mesmo quando começou essa conversa. E foi muito proveitoso, Sabrina. Muito obrigada mesmo. Eu amei, nós amamos receber você aqui. Acho, inclusive, que a gente tem que voltar quando você vier novamente porque sobrou pra falar só sobre relacionamento. Não, é verdade. Eu acho. Eu também. Vamos voltar pra falar só sobre isso. Eu topo já. Então, eu acho que vai dar liga. Vai dar liga. Acho que a gente tinha que voltar só pra falar sobre isso. Porque eu amei aqui, começou aqui. Com certeza, quem quiser, gente, já comenta aí. Próximo papo com a Sabrina, só pra gente falar sobre relacionamentos de modo geral. Perfeito. Eu achei que a gente conseguiu expressar
né, para nossas seguidoras, quem for assistir, a gente conseguiu, acho que, influenciar de uma maneira boa. Sim, é verdade. Né? Porque se usa muito essa palavra. Todo mundo hoje quer ser influencer, né? Mas você sabe o peso da palavra influenciar? Gente, Você influenciar uma pessoa, você tem que estar com muita base, saber muito bem o que você vai falar. E eu acho que influenciar as pessoas a serem mais equilibradas é muito importante. Isso é excelente. Excelente. Uma sociedade equilibrada, poxa, né? sonho. É muito mais. É o que está faltando, né? Tá faltando. A gente está na era dos extremos. Exatamente. Sair um pouquinho desses extremos, né? Não precisa de tanto. Não A gente precisa. já viu que o extremismo não faz esse bem todo, né? Não faz. Não faz nada bem. Não faz. E sim, nós cristãos às vezes pendemos aos extremismos. Temos que reconhecer. É verdade. E não é legal. Não. A gente já viu que, né, em tudo que a gente está vendo, né? Principalmente agora entrar no caráter política, a gente está vendo que os extremos não resolvem Não resolvem problema. Não Só resolve. criam. Só criam. Só criam Exato, problema. só criam problemas, não resolvem. Então vamos mexer nisso aí. É verdade. E vamos aguardar para esse retorno da Sabrina, só pra gente falar. Combinado sobre já. Combinadíssimo, tá? Vocês estão vendo, né? Tá gravado. Tá, combinado. Agradece muito pela sua presença. Obrigada Agradecemos vocês. a Deus por proporcionar Sim. aqui esses momentos que estivemos juntas. Também quero aproveitar para agradecer todos os ouvintes e o pessoal da Brooklyn Creative, que é aqui a nossa casinha. Se você também tem interesse de começar um podcast, fazer fotos, você pode entrar em contato com a Brooklyn, que é a nossa casinha, a nossa segunda casa. Mari Lennon. Mari Lennon, obrigada. E também as meninas do Honey Gourmet. Quem acompanha no Instagram vê as delícias que elas preparam. Então, muito obrigada, meninas. E é isso, gente. Ficamos Muito por legal. aqui. É ótimo. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.